Olá, bom dia, gente, você que está chegando aí, você que em algum momento desse dia, dessa segunda-feira, está com a gente por aqui, muito bom dia Solange, bom dia Tati, bom dia Cláudia, Naldinho, bom dia Indy, Sara, Mário Marcelo, bom dia minha gente, Mônica, bom dia a todo mundo aí que está chegando nessa segunda-feira. Eu tenho uma palavra de oração aqui, quero poder compartilhar com você, e confesso que essa palavra me abençoou muito hoje de manhã, e eu quero poder compartilhar junto com você essa palavra. Enquanto o pessoal vai entrando aí, se você quiser enviar para alguém esse link, fique à vontade aí nesse aviãozinho aqui de baixo. Bom dia, Vilma. Bom dia, Cacá. Bom dia, Fernanda. Edna Fidalgo, bom dia. Benis, bom dia. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre um texto que Paulo ele fala em Filipenses, no capítulo 3. A carta de Filipenses é uma carta conhecida como Carta Alegria. Lembrando que quando Paulo escreveu a maioria das cartas dele, ele estava preso. E a carta de Filipenses, a igreja de Filipo, que ele havia plantado, ele se encontrava preso. Então, um prisioneiro, com seu direito de liberdade cerceado, resolve escrever uma carta. E aí, você imagina se eu e você estivéssemos presos. E se a gente pudesse se comunicar com alguém, o que nós escreveríamos nessa carta? Qual seria a mensagem mandada por mim e por você, se encontrando preso e presa, para alguém que estava livre? Eu tenho certeza que se fosse eu iria reclamar, eu ia dizer, a situação aqui está difícil, eu quero logo sair daqui, não vejo a hora de sair, estou preso. Eu estou estou fixando essa expressão para você entender já sobre o que a gente vai falar aqui, que tem tudo a ver com estar preso. Existem pessoas que se encontram presas em cadeias físicas, com grades, em penitenciárias, em delegacias, mas existem pessoas também que se encontram presas, aprisionadas em cadeias emocionais. Faz sentido isso, sim ou não? Pessoas que estão presas ao passado, presas a sentimentos, presas a pensamentos, presas a lembranças do passado. E essas pessoas presas, elas não conseguem dar um segundo passo. Elas não conseguem dar o próximo passo. Então, o tema da nossa oração aqui hoje, da nossa conversa hoje é: você precisa dar o próximo passo. E eu queria citar aqui o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3. Paulo, ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele estava preso. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com os falsos da falsa circuncisão. Pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito, que glorificamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu tivesse razão para ter tal confiança. Paulo, ele começa falando sobre ele aqui, quem ele era. E se ele tinha motivos para confiar na carne dele, ele diz que ele era o mais de todos. E ele começa a trazer aqui uma ideia de quem verdadeiramente ele era. Ele era um judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia,
um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ele era um fariseu. A gente ouve a palavra fariseu, a gente acha que é ruim, mas fariseu era um examinador da lei. Aí ele fala, zeloso, perseguidor da igreja, quanto à justiça, irrepreensível. Então, ele era uma pessoa que poderia muito se apoiar nele mesmo. E aí, no versículo 12, ele fala assim, ó, prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo o que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado em Cristo Jesus. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo, ou seja, talvez você e eu não tenhamos tudo o que gostaríamos de ter. Talvez a gente tenha muita coisa ainda que a gente gostaria que chegasse nas nossas vidas. Mas ele diz, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Indo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus o esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ele diz, todos que alcançaram a maturidade dessa forma precisam pensar desse jeito. E aí eu queria dizer para vocês, segundo esse texto aqui de Paulo, que prossigo para o alvo, de que às vezes nas nossas vidas nós somos paralisados. Às vezes nas nossas vidas nós nos prendemos a cadeias emocionais, a cadeias do nosso pensamento e de sentimentos. Eu me lembro que há alguns anos, eu acredito que 1 ano e pouco, 2 anos atrás, eu assisti um filme. E o nome desse filme é Campo Minado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme. É um filme americano. Eu vou dar um spoiler dele aqui. Trata da história de 2 soldados do exército americano. Na verdade, eles são atiradores de elite que são mandados para uma missão no deserto. Eles precisam eliminar um alvo no meio do deserto. E eles vão para o meio do deserto e eles se posicionam lá nas colinas até que observam e o alvo chega, uma festa de casamento no meio do deserto. Eles têm que eliminar o pai da noiva. E de repente, eles, no meio do casamento, eles escondidos, assistindo tudo por uma espécie de binóculo para abater o alvo, que é o pai da noiva, eles são descobertos. E ao serem descobertos, eles precisam fugir dali, Mike e Tommy, o seu amigo. E eles fogem pelo deserto, conseguindo despistar aqueles homens que também estavam armados. E agora eles têm um longo período, uma longa distância a percorrer no deserto. E de repente eles andando naquele sol escaldante, uma placa é trazida pelo vento que chega até eles. E ao avistar aquela placa está escrito, cuidado, campo minado. O que fazer, queridos, quando você está fugindo e de repente você se depara com um campo minado? Histórias revelam que mais de 30 milhões de bombas foram colocadas em zonas terrestres para impedir que os inimigos chegassem até determinados lugares. Só que o Mike agora e o Tommy, eles precisam avançar, eles não podem recuar. E eles continuam avançando, imaginando que aquela placa não se trata apenas, de alguma forma, um aviso falso, para que as pessoas tenham medo de avançar. E quando eles menos esperam, conversando, o Tommy à frente, o Mike atrás, o Tommy ele pisa e ele ouve um clique e quando ele dá o próximo passo, ele perde as 2 pernas. E de repente ele, desesperado ali, pega uma seringa de morfina, aplica na sua perna,
sentindo muita dor, sangrando, o sangue jorrando, ele pega a sua arma na cintura e ele não vê alternativa e ele tira a sua própria vida. Por quê? Porque ele havia pisado numa mina terrestre. O Mike, o seu amigo, vai em direção ao corpo do Tommy, quando de repente ele pisa e ele ouve também um clique. E agora o Mike se encontra preso. E o filme ele se desenrola ali com aquele soldado que havia perdido um amigo porque pisou numa mina terrestre e agora porque pisou também e ouviu um clique. E sabendo aquilo que iria acontecer com ele, ele resolve parar e esperar. E durante 52 horas o Mike fica preso ali. Ele tenta de alguma forma cavar, observa que realmente o que estava debaixo dos seus pés era algo de metal. E ele fica sem opção, porque agora ele começa a pensar diante de tanta coisa que ele tinha para fazer. Voltar para casa, pedir a sua namorada em casamento, ter filhos, construir tanta coisa, mas ele se vê aprisionado. Diante de um fato inesperado que aconteceu, o Mike agora ele se vê impedido de dar o próximo passo. O quanto essa história, esse filme, fala sobre a minha vida e fala sobre a sua vida. O quanto nas nossas vidas, diante de algo que aconteceu e nos aprisionou, nos impedindo, atrapalhando de dar o próximo passo. O medo de seguir adiante e sofrer consequências, ou não saber propriamente o que vai acontecer, nos impede de viver coisas novas. Observe que a grande maioria dessas 30 milhões de minas que foram colocadas há muitos anos atrás em guerras, muitas delas já não funcionam mais. Muitas delas já não têm a capacidade de explodir. Então, era provável que talvez aquela mina que o Mike havia pisado nem mais estivesse funcionando. Mas o medo do se, e se essa mina, e se, o medo fez com que Mike permanecesse ali. Ele tenta, de alguma forma, pegar o rádio que estava na bolsa do seu amigo, ele consegue. Ele tenta se comunicar com a base que diz para ele que está no meio de uma tempestade de areia e que ele não pode fazer nada, que ele precisa avançar em direção a um ponto de encontro. Mike não vê outra alternativa senão aguardar. Ele passa por tempestade de areia, por sol escaldante, por frio, por sede, por fome, até que de repente um homem, o nativo daquela região, aparece ali andando em zigue-zague. Ele chama a atenção daquele homem, aquele homem chega diante dele, coloca a mão nos seus ombros e diz para ele: você precisa dar o próximo passo. Você precisa seguir adiante. E o Mike se vê impossibilitado, afinal estava com os pés sobre uma mina terrestre. Como dar o próximo passo diante de consequências que eu não sei o tamanho delas? Como dar o próximo passo diante de coisas que aconteceram na nossa vida, que nos paralisaram, que nos prenderam, que nos colocaram diante de um cárcere? Talvez você esteja assim, preso, presa, aprisionados a pensamentos, a sentimentos, a lembranças, a traumas, traições, decepções, frustrações, fracassos, abandonos. Qual é o nome da sua cadeia? Qual é o nome da mina que você pisou em cima dela e agora você não pode avançar mais? O medo de avançar, de o pior acontecer, a certeza de que não pode mais voltar atrás, paralisa a mim e a você e nos faz pensar na possibilidade de que é o fim. A certeza de que se tivesse a oportunidade de sair dali, faria-se tanta coisa, pediria-se a namorada em casamento, no caso do Mike, teria filhos, construiria tanta coisa. Mas agora o que fazer? O que fazer senão aguardar, esperar a morte lenta e um sofrimento terrível? As noites são intermináveis para o Mike. Lobos aparecem ali, feras do deserto, querendo devorar o seu corpo ainda vivo. Os lobos começam a comer o seu amigo
e ele, totalmente desesperado, pega a sua arma, começa a atirar, até que na manhã seguinte, uma menina aparece, a menina vem à sua direção e entrega para ele um soldadinho de plástico. Ao entregar aquele soldadinho de plástico para ele, também sinaliza para ele: você precisa dar o próximo passo. Mas Mike parece que não entende isso. Afinal, não era tão maduro o suficiente quanto Paulo diz. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu vou repetir pela terceira vez. Eu não alcancei tudo, eu não consegui chegar em todos os lugares, eu não consegui realizar todos os meus sonhos, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial por Deus. Eu me dirijo a você aqui e agora dizendo para você: você precisa dar o próximo passo. Eu teria muitas coisas para falar aqui ainda sobre esse filme, mas eu prefiro que aquilo que eu disse sobre ele possa aguçar a sua curiosidade ao talvez mais tarde ou amanhã entrar na Netflix e resolver sentar diante da TV e assistir esse filme. Cheio de emoção, mas também com uma mensagem velada absurda para mim e para você, que nós precisamos decidir o que vamos fazer. Você e eu precisamos dar o próximo passo. O próximo passo em relação à nossa vida profissional, o próximo passo em relação à nossa vida espiritual, o próximo passo em relação aos nossos sonhos, o próximo passo em relação às nossas relações afetivas e familiares. O nome do filme é Campo Minado. Anota aí. Entrou uma rinite aqui agora no meio do caminho para me atrapalhar aqui. É assim mesmo, gente. O nome do filme é Campo Minado. Deixa eu tomar um antialérgico aqui, porque o dia tem muita coisa para acontecer ainda no dia. E você, assim como eu, precisa decidir o que vai fazer. Mike e Tommy tinham uma missão. O Tommy decidiu seguir em frente, não acreditando nos sinais, não acreditando que muitas daquelas minas haviam sido colocadas para evitar que as pessoas avançassem. O Tommy, lamentavelmente, tirou a própria vida. Ele não morreu porque pisou numa mina. Ele morreu porque pisou numa mina, se feriu e se acidentou, e os ferimentos dele eram para ele maiores do que propriamente a sua própria vida. E por isso o Tommy desistiu, colocou a sua própria arma na cabeça e resolveu tirar a vida. Quantos de nós, diante de situações inesperadas, diante de perdas que sofremos, resolvemos não mais viver? Resolvemos tirar a nossa própria existência. O Mike estava ali e durante 52 horas ele sofreu, ele teve alucinações, pessoas chegaram até ele com a mesma mensagem dizendo para ele: você precisa dar o próximo passo. Eu quero me dirigir a você que está nessa live, às 100 pessoas que estão aqui agora, que talvez estejam presas, assim como Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta à igreja de Filipe. Preso com grades físicas, mas quem sabe você esteja preso ou presa a grades existenciais, a lembranças, a traumas, a situações que aconteceram ou que fizeram com você, que estão impedindo você de dar o próximo passo. Observe que você está na mesma posição há muito tempo. Você tem medo de tirar o pé dali e o pior acontecer.
E também você já viu pessoas na mesma situação como o Mike viu o Tommy. E você viu essas pessoas se dando muito mal. Mas não é porque aconteceram na vida de pessoas que vai acontecer na sua vida, porque cada um tem uma história. E cada um vai colher as consequências daquilo que decide fazer com a sua vida. Então, o nome do filme é Campo Minado, ou Mina. Procure aí nas timelines, ou procure no próprio YouTube, ou na Netflix, e tome proveito de muitas lições que talvez possam libertar você dessas grades existenciais que tem aprisionado, dessa mina terrestre que você pisou, que fez um clique e que paralisou a sua vida por dias, por horas, como Mike, 52 horas, por dias, por semanas, quem sabe por meses ou até por anos. Eu conheço pessoas que estão presas há muitos anos, impossibilitadas, segundo crenças limitadoras, de dar o próximo passo. Eu quero orar com você e eu quero pedir no nome de Jesus ao Senhor que dê a você força para que você possa dar o próximo passo. Escreva aqui nos comentários: eu vou dar o próximo passo. Eu vou dar o próximo passo. Eu não vou falar o final do filme para que você possa ter a curiosidade de procurá-lo e de ser edificado, assistindo e sendo ministrado também por ele. Pai, é no nome de Jesus que eu coloco a minha vida e a vida desses meus amigos e irmãos que estão aqui comigo nessa live. Pessoas que entraram e saíram, pessoas que entraram e estão aqui, pessoas que durante a oração vão entrar. Eu peço que o Senhor libere graça, que o Senhor dê força para que o próximo passo possa ser dado. Assim como Paulo disse, não que tenhamos alcançado tudo aquilo que já desejamos ou gostaríamos de ter, mas uma coisa decidimos fazer, Senhor. Seguiremos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nos fortaleça firme cada um dos nossos passos em direção à promessa do Senhor nas nossas vidas. Que essa segunda-feira, início de semana, seja uma semana abençoada, que as portas sejam abertas, que o mal seja repreendido sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, que os nossos dedos sejam adestrados para a batalha, como o salmista diz, e que verdadeiramente possamos dar os próximos passos. Oramos com fé, em nome de Jesus. Esteve conosco aqui tanta gente bacana, a Elaine, a Alessandra, a Gilcilene, a Renata, a Vanderluce Carvalho, a Cláudia, o João Vitor, o Naldinho e tantas outras pessoas. A Ávila também teve, a Sara também está aqui com a gente, o Fabrício, meu amigo, José Roberto, o Edson Bittar, que está lá fora. Eu vou dar o próximo passo. É isso que você tem que dizer para a sua mente, para você mesmo e para as cadeias existenciais que têm prendido você. Escute isso, você é mais forte do que você imagina. Você não precisa provar nada para ninguém. Tudo o que você tiver que fazer, faça primeiro por você, em direção àquilo que Deus já te prometeu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você, encha a sua vida de graça e te dê a paz. Amanhã, terça-feira, estaremos juntos aqui às 7h15 da manhã com mais uma palavra de oração e também seguimos nesse propósito de 21 dias de jejum. Que Deus nos abençoe. Valeu!